Ordem dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram membros de uma ordem religiosa militar, fundada em 1120 durante as Cruzadas. Como eram religiosos, os templários faziam votos de pobreza, castidade e obediência. Mas, como também tinham uma missão militar, faziam o voto de proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. A origem da Ordem dos Templários. Para entender como surgiram os Cavaleiros Templários, é necessário entender a origem das Cruzadas. O que elas foram? Foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares santos no Oriente. O primeiro Papa a convocá-los foi Urbano II, para retomar Jerusalém. Fez isso em 1095, no Concílio de Clermont. Os cruzados conseguiram, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. Por isso, em 1120, o rei Balduíno II de Jerusalém pediu ajuda. Ele a recebe de um grupo de cavaleiros que estavam dispostos a sacrificar suas vidas para proteger os peregrinos cristãos. Eram os pobres cavaleiros de Cristo, que conciliariam a vida militar e a vida religiosa. Seu líder era Hugo de Paias e levava uma vida de extrema pobreza. O rei Balduíno cedeu a mesquita de Al-Aqsa para eles morarem. O templo de Jerusalém foi construído ali. A pregação de São Bernardo de Claraval. A partir das pregações de São Bernardo é que a ordem ganhou forças. Foi ele quem apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes, em 1129. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era incompatível ser guerreiro e religioso. Tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. A ordem começou a receber doações, pois a sociedade medieval os apoiava moral e materialmente. Havia compreensão pública da importância da defesa dos lugares santos. Os Templários e as Cruzadas. Com a ajuda de São Bernardo de Claraval, os pobres cavaleiros de Cristo conseguiram a aprovação de 3 papas entre o Concílio de Troyes e a Segunda Cruzada. Os muçulmanos dominaram o condado de Edessa no ano de 1144. Preocupado, o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada para defender a Terra Santa. Mesmo sendo o líder máximo da Igreja, seu apelo não foi atendido. Então, o rei pediu a São Bernardo que convocasse os fiéis. O Reino de Jerusalém. Quando o rei Balduíno IV de Jerusalém morreu de lepra, foi sucedido pelo filho Balduíno V, que também morreu. Assim, sua mãe Sílvia assumiu como regente. Tudo mudou com a chegada de Guido Lusignan, marido de Sílvia, homem que ela desejava ver coroado rei. Para isso, ela tinha o apoio dos templários, mas não dos hospitalários. No final, ele acabou sendo coroado rei ao lado de Sílvia. Enquanto isso, Saladino havia expandido seu domínio sobre grande parte do território cristão. O ano era 1186 e o confronto entre as tropas na cidade de Jerusalém era inevitável. Raimundo de Trípoli, chefe dos cristãos, aconselhou o rei a aguardar que o exército de Saladino se desgastasse no deserto. A vitória parecia certa com a execução deste plano. Entretanto, Giraldo de Ridefort convenceu o monarca a mudar de ideia e a atacar. Por causa dessa mudança de estratégia, Jerusalém foi perdida. Em 1187, Saladino derrotou os cristãos na Batalha de Hattin,
Como consequência, eles prenderam o rei, 230 templários e Reinaldo de Chatillon, que era o antigo inimigo do líder muçulmano, e morreu como mártir porque recusou-se a converter-se ao Islã. O rei Guido foi poupado, mas com os templários não poderia acontecer o mesmo. Eram homens que tinham escolhido dar suas vidas pela igreja. Por causa da fé em Jesus, foi-lhes dada uma escolha: converter-se ao Islã ou morrer. Os 230 escolheram a morte. Como os cavaleiros templários se organizavam. São Bernardo de Claraval conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As principais virtudes do primeiro eram mansidão, a prudência e a temperança. As do segundo eram a coragem, a fortaleza e a justiça. Nas palavras de São Bernardo, pretendo falar de um novo tipo de cavaleiro, absolutamente desconhecido nas eras precedentes, que sem poupar energias, trava uma luta contra a carne e o sangue, mas também contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. São Bernardo pensou em detalhes como os templários deveriam viver. A alimentação frugal, nem demasiadamente leve ou forte, proibição do recrutamento na infância, teste de recrutamento entre adultos, geralmente eram viúvos, proibição de conversas sobre experiências sexuais. Quando juntos de cavaleiros seculares, os templários deviam ficar separados. Homens com idade entre 30 e 40 anos. Enfim, a ordem dos templários era formada por homens que queriam expiar seus pecados, queriam indulgências que expiassem um passado vergonhoso e fazer algo digno de louvor em vida. Para ser um bom templário, era necessário atender a 4 pontos. O primeiro, ter vigor físico. Segundo, coragem ligada ao senso de honra. Terceiro, lealdade ao grupo. E o quarto, espírito de sacrifício. Graças às regras de São Bernardo, eram cavaleiros que lutavam para permanecerem humildes, castos e honrados em sua missão. Eram treinados para serem obedientes. Um exemplo de obediência e coragem é visto no cerco de Antioquia. Os muçulmanos estavam prestes a tomar a cidade, mas os templários bloquearam o caminho com o próprio corpo, a fim de cumprir a missão de defender os cristãos. O fim dos templários. São João do Acre, hoje parte de Israel, era o último reino cristão que restava das cruzadas. E em 1291, a cristandade sofreu mais uma derrota. Com a pressão do exército muçulmano, a fortaleza dos templários ruiu e a maioria morreu soterrada, incluindo os cristãos que ali estavam escondidos, protegidos da guerra. Os cavaleiros que sobreviveram retiraram-se para a ilha de Chipre e lá escolheram Jack de Molay como novo grão-mestre da ordem, que, percebendo o risco do fim dos templários, quis convencer o Papa a iniciar uma nova cruzada. A tarefa não seria fácil, pois Felipe VI da França e Eduardo I da Inglaterra estavam lutando entre si. Como os templários morreram? Por causa da guerra, Felipe VI o Belo decidiu cobrar impostos da igreja para resolver seu problema financeiro para o exército. Isso era proibido e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei. Entre vários conflitos, uma das estratégias do rei foi a mentira. Ele começou a acusar o Papa de ser um herege satanista. O problema evoluiu de tal forma que Bonifácio VIII excomungou o rei francês.
Por causa disso, 600 homens liderados por Guilherme Nogaret invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Sua resposta foi: eis a minha cabeça, eis a minha tiara. Morrerei, é certo, mas morrerei como Papa. Após sua morte e também de seu sucessor Bento XI, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gould, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei francês, preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia ameaça de criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Felipe IV o Belo precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses. Pediu enorme quantia emprestada, o que foi concedido. Contudo, era um dinheiro que seria usado na nova cruzada desejada por Jacques de Molay. Quando o grão-mestre soube do empréstimo, decidiu expulsar o tesoureiro. A estratégia do rei era a mesma contra o Papa: mentir. Acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomitas. O rei precisava de dinheiro e queria também o lugar do Papa como autoridade religiosa. Clemente V queria absorver os templários, mas estava doente e não conseguiu enfrentar a oposição de Felipe IV. E em 1314, a Ordem dos Templários foi dissolvida. Jacques Molay, mesmo sendo inocente, foi condenado à fogueira pelo crime de heresia. Suas últimas palavras foram: senhores, ao menos deixai-me unir um pouco minhas mãos e a Deus fazer uma oração, pois esta é a época e a ocasião. Veja aqui meu julgamento, em que morrer me convém livremente. Deus sabe quem errou e quem pecou. Logo chegará o infortúnio àqueles que nos condenaram erroneamente. Deus vingará nossa morte. Senhores, sabeis sem calar que todos os que são contrários por nossa causa irão sofrer. Nesta fé, quero morrer. Eis minha fé, e vos peço que para a Virgem Maria, de quem nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, volteis o meu rosto. Não só ele, mas centenas de templários foram lançados pelo poder civil nas fogueiras. A autoridade papal foi violada, pois o pontífice já havia declarado a inocência deles em relação às heresias. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.